claramente me parecia que eu tava enfrentando uma sessão psicótica, né? De delírio total, assim. Eu sou Sboly, @Sboly no Instagram, e estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 6 de julho de 2024 até o dia 12 de julho de 2024. Nessa semana, inflação argentina fica em 4,6% em junho e chega a 271,5% em 12 meses. Incêndio destrói a exposição da Warner Bros. Em shopping no Rio de Janeiro. Restaurante universitário da UEM volta a servir café da manhã a partir de julho. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, amigos Sboly. Mais uma semana aí, uma semana que passou, uma semana cheia de acontecimentos aí. Teve gente que foi ao cinema, teve gente que foi comer pizza, teve gente que voltou a jogar vôlei, que teve experiências novas, teve experiências repetidas, mas que também são novas. Então, assim, vamos lá, cara. Fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá. Cara, minha semana não aconteceram tantas coisas assim, né? É meio que um repeteco, né, da rotina de sempre. Então, fim de semana com a Gabi, a gente... bom, foi um pouco diferente porque a gente foi no cinema. Acho que foi a primeira vez que a gente foi no cinema. Fomos assistir Divertidamente 2, e aí depois disso a gente aproveitou pra sair e comer uma pizza, né, só que daí a gente foi num rodízio de pizza, e também é uma coisa que eu não ia há bastante tempo, eu não lembro qual foi a última vez que eu fui num rodízio de pizza, mas provavelmente faz vários anos, e depois aí o restante do fim de semana, né, com ela, daí envolvia assistir Masterchef, né, episódio da semana disso, e da Casa do Dragão e tal, e isso daí foi o fim de semana. Pra daí durante a semana, aí é o meu habitual aqui de estar estudando, né, pro concurso de Guarapuava, que semana que vem, ainda no episódio da semana que vem, né, que a gente vai gravar, eu ainda vou relatar sobre estar estudando para ele, né, porque a prova vai ser no dia 21. Então, no dia que estiver saindo o próximo episódio, eu vou estar, né, em Guarapuava para fazer a prova, mas então no próximo relato ainda estou envolvido com isso. Então sigo estudando, consegui terminar o 9 de 10 temas. Nos próximos dias, então, devo conseguir, né, estudar esse tema restante e também ficar envolvido nas revisões dos outros, né, temas aqui que eu já tenho as anotações e tal. E foi isso, então, estudando as aulas. E aí o ponto da minha reflexão vai ser que nessa semana vai ser mais uma reflexão sobre morte aqui no programa, só que daí eu vou falar, né, o que vai ser essa reflexão, porque eu já falei, né, sobre morte em outros momentos. Falei sobre quando um amigo meu, né, faleceu num acidente de carro, falei quando eu mesmo, né, me envolvi num acidente de carro um tempo atrás, e aí agora vamos ver que mais que dá pra gente falar sobre isso, mas só daqui a pouco, porque antes eu vou pedir pra Evandro Xoxin, por favor, falar sobre a sua semana. Muito obrigado, amigos Sboly. Vamos lá, cara. Minha semana também teve vários acontecimentos. Na verdade, assim, também não sei, né? Mas teve vários acontecimentos e muitos deles diferentes do que tem sido a rotina. Começando já no sábado, aí talvez não tenha sido tão diferente, porque eu trabalhei, fui jogar vôlei, o padrão de sempre. Só que aí no domingo, eu passei basicamente o dia todo estudando, com exceção do comecinho da manhã ali, que quando eu acordei, eu fui dar uma visualizada nas promoções que estava tendo no dia 7/7 da Shopee, lá que eles fazem algumas liquidações, cupons e etc. Aí acabei olhando os produtos que tinha, né? Eu já tinha colocado algumas coisas no carrinho e tal, para deixar de olho. E aí, inclusive, um dos produtos que não estava no carrinho, mas que eu fui pesquisar só para ver qual que era o valor que estava, que era de uma mesa, né, da Madesa. Tava em promoção, então eu acabei comprando. Daí eu descomprei, porque depois eu recebi um cupom de R$100, então eu falei, vou cancelar essa compra e comprar de novo. E foi o que eu fiz. E aí, durante a semana... inclusive no domingo, daí, depois de ter comprado, e um pouco antes do almoço, eu joguei Jaipur, que é um jogo para 2 pessoas ali com o meu pai. Foi bem legal, bem maneiro, assim, o jogo, bem gostosinho, bem leve, bem fácil de ensinar e de aprender. Então foi bem tranquilo, gostei bastante de ter jogado. Aí...
Além disso tudo, durante a semana eu vendi o meu PS3, que estava parado aqui, que eu já tinha anunciado, já tinha falado sobre ele algumas semanas atrás. Então consegui um comprador, vendi e tal, foi bem suave, bem tranquilo. E treinei vôlei também na quinta-feira. E aí tem um acontecimento aí que vai ser o ponto da minha reflexão, que foi resultado de uma ligação que eu recebi na quarta-feira. Quarta-feira à noite eu tava fazendo minha prática de exercícios e tal, tava me exercitando. E aí recebi ligação do hotel, aí eu atendi, não consegui escutar nada. Aí me ligaram de novo, aí eu atendi, também não escutava nada, eu mandei mensagem no WhatsApp. Daí na terceira vez ela me ligou e aí eu consegui conversar com ela. E o que aconteceu foi um negócio bem tenso, de categoria assim, difícil. E da qual eu inclusive tô guardando pra contar exatamente dessa vez, de primeira. Então o Sboly também vai ser o primeiro a ouvir isso. Mas antes que eu faça todo esse relato e daí inicie minha reflexão, eu gostaria que você, caro amigo Sboly, faça a sua reflexão. Opa, então bora lá. Cara, hoje minha reflexão é mais uma daquelas existencialistas, né, que eu falei. Então, teve a partida do Joventino, né, um dos gatos da família da Gabi, e que acabou sendo, né, uma situação dolorosa e me trouxe, né, uns pensamentos sobre vida, morte e também decisões. Porque, assim, o Jove, né, pra usar aí a terminologia que normalmente ele era chamado, ele tava bem doente há um tempo, né, ele tinha, né, aqueles 2 vírus bem tensos, assim, pra gato, né, FIV e FeLV, acho que é o HIV, né, felino, e eu acho que o outro é, tipo, leucemia, um negócio assim, mas são 2 vírus que, via de regra, acabam encurtando bastante, né, a vida dos gatos. E daí ele vinha, né, lutando e sofrendo bastante nos últimos tempos, e essa semana precisou, né, ir novamente na veterinária. Tinha pegado... tinha se machucado um tempo atrás, aí a imunidade dele estava baixa, aí tava com, né, tinha até desenvolvido pneumonia um tempo atrás também, fazendo inalação, e aí chegou a ficar internado, né, e a veterinária fazendo acompanhamento na internação, chegou um dia e falou que ele estava sofrendo muito e que não estava mais conseguindo reagir, né, e foi aí que daí ela mencionou de fazer a eutanásia, e né, eu fiquei imaginando a dificuldade de tomar essa decisão, eu fiquei pensando assim sobre a responsabilidade de tomar uma decisão que é definitiva e sobre o impacto disso nas nossas vidas, né? Não só na vida de quem vai, né? Mas também na vida de quem fica. Porque, de novo, eu já tinha falado, né, que eu já trouxe reflexões aqui sobre a morte, né? Quando eu perdi, né, aquele meu amigo num acidente de carro, né, o Marcão, né, anos atrás, né, que eu mencionei aqui, acho que o título do episódio, por sinal, é o Marcão e alguma outra coisa, né? Que tava no que a gente escolheu ali para as palavras do episódio. E aí também, quando eu mesmo, né? Quase morri num acidente de carro esse ano, mas a situação é diferente, né? É mais uma faceta aqui pra gente discutir. Porque encarar a eutanásia de um ser que a gente se importa, né, que a gente ama, que nos coloca numa posição de poder que é ao mesmo tempo dolorosa e necessária, né? Que eu percebi o quão frágil é essa linha entre querer prolongar a vida e reconhecer o sofrimento insuportável, né, de um outro ser. É uma decisão assim, que eu não tive que tomar ela, mas, né, obviamente eu imagino que deva ser uma questão assim, bem dolorosa, bem intensa, bem difícil e que é carregada de amor, mas também de tristeza e compaixão, né? O que conforta um pouco é, sim, colocar na cabeça, tentar enxergar por essa ótica de saber que essa escolha foi feita para aliviar o sofrimento, né? Para poder dar paz, né, a esse ser que não tinha mais força para lutar. E é foda, assim, né? Essa experiência, assim, me fez refletir sobre o nosso papel em cuidar dos outros, né? Outros daí humanos ou animais. E aí, às vezes, cuidar também significa fazer essas escolhas difíceis, escolhas que nos destroem por dentro, mas ao mesmo tempo que são necessárias pro bem-estar, né, de quem a gente se importa. E, obviamente, também faz pensar sobre a importância de valorizar os momentos, né, que a gente tem com entes queridos, né, sejam pets, amigos, familiares, né. Então, cara, o Jove era um gato ultra carinhoso, um querido, assim, era gato de Instagram, assim, ultra carismático, sabe? E de chegar e dando cabeçada pra pedir carinho, e, sabe, querido. E, né, eu nunca tive um pet, né, eu convivi muito pouco com ele, né, porque eu tô com a Gabi há pouco mais de um ano. Então, e eu via, né, de vez em quando, um fim de semana ou outro, que eu acabava indo lá.
Então eu acabei, né, não convivendo tanto assim. E ainda assim eu me importo, né? Me importei com o gato e me importei ao ponto de, mencionar aqui e falar um pouco do que ficou passando na minha cabeça. E também parece uma frase meio brega, né? Mas é aquela história de que a vida é frágil, a vida é passageira e a gente tem que aproveitar cada segundo porque a gente não sabe quando vai ser o último, né? Então eu vi, né? O Jô vi domingo passado e foi isso. Foi a última vez que eu vi ele e só, né? Tava ali deitado, já não tava mais andando, né? Tava todo já só num cantinho ali com as cobertas e tudo. Então a gente já sabia que ele tava, né? Talvez não fosse aguentar por muito tempo. E não passou dessa semana. Então, essa acaba sendo a minha reflexão, né? Sobre valorizar momentos que a gente tem com quem a gente se importa e a gente tá eventualmente preparado para tomar essas decisões difíceis com compaixão e cuidado, né? Guiadas sempre aí pelo amor, pelo desejo de aliviar o sofrimento daqueles que acabam sendo queridos pra gente. E é isso. Muito que bem. Cara, acho que talvez um dos pontos centrais nisso tudo é a questão da responsabilidade, né? Do fato de a escolha estar vinculada à responsabilidade do dono, né? Parando para pensar e colocando em situações que eventualmente ocorrem aí no dia a dia em hospitais, etc. A própria eutanásia, né, humana também eventualmente surge como uma possibilidade e é complicadíssimo, né? Claro, aqui a gente está falando só de um senso estrito e da concretude da realidade, mas a gente tem que lembrar que a gente também não é perpassado por, né, pelo menos não de uma forma tão direta, né, pela religião. Então, claro que vai ter religiões que vão, inclusive, abominar esse tipo de ato, né, do tipo, se o animal está sofrendo, é porque isso é uma missão, é porque ele precisa passar por isso, é porque, enfim, isso é um castigo de uma vida passada, enfim, não sei. Varia aí de religião para religião, mas o quanto o meu pensamento fica na questão de a pessoa que toma essa decisão, né, o peso que tem, é quase aquela questão de brincar de Deus, sabe, de o poder de uma vida tá no estalar dos seus dedos, né, na assinatura ali de fazer o seu rabisco e pronto, e é isso. Eu acho que de conforto que dá pra encontrar nisso tudo é o que Lacan vai chamar sobre as duas mortes. O Lacan fala que a gente morre duas vezes, em que a primeira é o perecimento do corpo, né, que é a carne, a existência por si, mas que o significante, o que essa vida representou e continua a representar nas pessoas que estão vivas, nas quais perpassaram por ela, né, que atribuiu algum tipo de significado, ou no caso aqui especificamente significante, né, de uma cadeia, a gente consegue então vivenciar essas duas mortes. E a morte do significante, ela acaba minguando, ela não chega como se fosse uma facada tal qual, ou uma decisão direta de está morto, não está morto, né? Ou não está morto e está morto ao contrário, na verdade. Então, assim, enquanto existir Gabi, enquanto existir Esbola, enquanto existir esse programa, né, a memória dele ainda continua a existir, porque há um relato, há um significante, há até essa questão da presença dele, do jeito, né, do jeito, da personalidade que o próprio gato tinha, como você falou, é um gato de Instagram, super fofo, carismático e enfim. E acho que é isso. Beleza. E pra gente manter mais uma memória aqui no programa, vamos falar então da sua reflexão da semana. Então vamos lá. Cara, minha semana, e vou deixar o microfone aberto que você pediu pra deixar aqui pra eu reagir em tempo real. Tá bom. Então vamos lá. Cara, assim, talvez você não tenha muitas reações indignantes, mas eventualmente acho que você vai soltar algumas questões. Porque assim, eu fui chamado então ao hotel com a recepcionista falando assim: Evandro, uma paciente aqui, uma hóspede, ela ficou maluca e ela quebrou a recepção inteira. E aí eu falei assim, ué, como assim? Ela entrou em surto e bateu nos computadores, quebrou os computadores, pegou as cadeiras, arremessou as cadeiras, virou o freezer que guarda as bebidas, bateu no freezer que tem os picolés, jogou coisa em mim, enfim, chutou o lixeiro, quebrou o lixeiro, foi o caos. E aí ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, você já chamou o SAMU? Ela falou, não, ainda não. Eu falei, então chama o SAMU porque é responsabilidade de surto psicótico, se for o caso, né?
é responsabilidade do SAMU, eles vêm, eles chamam uma equipe de apoio caso precise utilizar algum tipo de força, guarda municipal, sei lá. Então, chama eles e eu tô indo pra aí. E aí, eu tava no meio dos meus exercícios, cara, um frio, né? A gente não comentou isso no programa, mas aqui no Paraná tá um frio, assim, desgraçado, a ponto do pessoal até falando que ia nevar. E eu tava suado, de shorts, assim, enfim, foi... Cara, coloquei uma calça, coloquei mais umas 2 blusas por cima e fui suadão mesmo. Falei, é isso que vai ter que ser. E aí cheguei lá, dei uma olhada como é que tava a recepção, eles já tinham arrumado boa parte dela. Aí comecei a conversar com o pessoal, né, dos meus funcionários lá, pra saber o que tinha acontecido. Aí ela falou, ela chegou e falou que Jesus estava vindo, e aí eu falei pra ela que Jesus não ia vir hoje. E aí ela começou a surtar e bater e quebrar tudo. E aí, enfim, eles foram passando mais algumas informações e tal, pertinentes, que eu achei que podiam ser pertinentes ao caso. Eu falei, ok, vou lá sentar então, né, e vou conversar com ela. Ela tava do lado de fora, lá do hotel, perto do portão. E aí, cara, eu acho que assim, foi a primeira atuação bem psicóloga que eu tive, sabe? Porque ela tava sentada, e aí eu falei com ela, falei, oi, tudo bem? Como é que é o nome da senhora? Bababá. Aí eu me apresentei, falei, sou o Evandro, sou o gerente do hotel aqui e tal, queria conversar com a senhora pra ver se tá tudo bem. Aí eu sentei no chão, né? Ela tava tipo de cócoras no chão, bem perto do portão, assim, o portão tava fechado. Os meus funcionários não queriam abrir o portão porque achavam que ela podia fugir e tal. E aí eu sentei no chão com ela e tal, né? E aí fui conversando, ela começou, não se preocupe, isso daí eu vou dar um jeito de pagar, não sei o quê. Eu falei, olha, sinceramente não me importo não com o que foi quebrado e tal, só quero saber o que tá acontecendo. Se a senhora tá bem e tal, né, o que tá... Tentei ser, digamos assim, o mais humano possível, né, porque, assim, pô... O que tá feito, né? A planta tá morta lá, o lixo tá quebrado. Foda-se, né? É só uma coisa. Se for ter que pagar, a prefeitura paga. Eu pago, se for o caso, não tem problema. Queria saber o que tava acontecendo né? Da mulher ter um ataque de novo, sei lá, e acabar machucando alguém. E aí, ela começou a falar da história dela. Falou, que eu sofri muito. Assim, ela não falou exatamente da história, mas ela falou, eu sofri muito, não sei o quê. Foi me negado comida, foi me negado água, foi me negado carinho, não sei o quê. Eu fiquei tipo, tá, né? Eu perguntei, mas aqui não, aqui maravilhoso, inclusive Deus tá aqui e tal, né? Deu, legal. Ela falou, não, Deus tá aqui. Deu, como assim? Daí, Deus tá aqui. Eu falei assim, fisicamente? Dela, sim, eu vejo ele todos os dias. E aí foi como eu falei, cara, agora começou o relato psicótico, sabe? Aqui, claro que eu não sou um profissional ainda. Mas assim, até onde eu estudei, principalmente da psicanálise, assim, claramente me parecia que eu tava enfrentando uma sessão psicótica, né, de delírio total, assim. Dela falando que Deus estava ali, que ele almoçava e tomava café todos os dias ali, né, tomava o café, e aí ela falou que, não, ele até faz o barulhinho, ele toma o café, ele faz igual eu e tal, deu de risada, assim, ela começou a dar risada, ela começou a ficar feliz, assim, e foi me falando e tal, falei, tá, legal. E aí, enfim, ela foi me relatando esse tipo de coisa, que ela via Deus, que Deus estava aqui, e aí eu perguntei, falei, mas ele conversou com a senhora, né, ela falou, sim, ele falou comigo, o que ele falou pra ti, então? Ele falou que vai vir me buscar hoje, que hoje ele vai vir me buscar e que eu sou a noiva de Cristo. Eu falei, caralho, mano, o que tá acontecendo nessa porra, né? E aí eu falei, mas como assim ele vai vir te buscar? Como ele vai vir te buscar? Falou, não, ele tá vindo. Daí ela veio e me puxou assim, aqui, ó, vem cá. Daí ela me puxou pro lado dela, eu levantei, fui do lado dela, olha pra cima. Daí eu olhei, não tinha nada assim, é só um céu com nuvens, né? Ela falou, você tá vendo como as nuvens estão baixas? E aí eu fiquei assim, como assim, né? Não tá... Deu... Como assim, né? Como assim baixo? O que isso quer dizer com baixo? Falou aqui, ó, eu tô tocando. Ela erguia a mão assim e ficava, eu tô tocando nas nuvens aqui, olha só, eu tô mexendo as nuvens aqui. E aí, evidentemente, que eu tava olhando pro céu e não tava acontecendo absolutamente nada, né? E eu fiquei, entendi. Daí eu falei, ele vai vir do céu? Ela falou, ele tá em todo lugar, ele vai vir de todos os lugares. Daí eu falei pra ela, então, se ele vai vir em todos os lugares, a senhora não quer ir pra um lugar mais quente, né? Porque ela tava do lado de fora ali do hotel, né? Na parte descoberta. Porque, pelo menos a senhora não vai pegar uma gripe, nem nada do gênero e tal. Ela falou, não, se eu precisar, eu passo a noite inteira aqui. Porque eu senti um friozinho um dia e era isso, não sei o que. Foi Deus me ungindo e agora eu sou a noiva de Cristo e agora eu tô esperando ele pra gente casar e pra salvar todo mundo, porque o mundo vai acabar. Daí eu fiquei, o mundo
mundo vai acabar. Falou, sim, você não vê que tá religião contra religião. Então hoje ele vai vir e vai salvar algumas pessoas. Ele não vai levar todo mundo. Ele vai levar só alguns. E aí é por isso que eu tô chamando todo mundo pra vir pra cá. Porque ele vai vir e vai levar. E aí eu fiquei, caraca, mano. Enfim, daí eu fui conversando com ela e tal, né? Fui acalmando, blá, blá, blá. Aí a gente viu a sirene do SAMU. Aí eu falei pra ela, a senhora não quer ficar aqui dentro, então? Daí ela, não, vou esperar aqui fora, não sei o que. Eu falei, tá, então a senhora aguarda um pouquinho aqui. Aí eu fui, chamei o SAMU, que tava lá na esquina. O SAMU veio, falou que tava esperando a guarda municipal, pra caso precisasse usar força. Veio a guarda municipal, aí a gente abordou ela de novo, né? Eu falei com os atendentes do SAMU e da guarda municipal. Falei, olha, eu conversei com ela, tá bem calma. Assim, a minha perspectiva é que a gente pode usar as palavras dela contra ela, tá? Não precisa usar força, deixa que qualquer coisa eu falo, que eu já fui conversando bastante com ela, enfim, ela já tinha me dado a mão, ela ficou me segurando a minha mão, ela tinha oferecido, que eu também esqueci de relatar, mas ela tinha me oferecido água, e aí eu aceitei, falei, não, beleza, ok, né, aceito, até porque eu queria saber se ela estava tomando algum remédio, algum medicamento, se tinha bebida, enfim, né, e principalmente porque pra mim parecia muito um ato de tipo, olha, eu tenho água, você aceita? Tipo, tudo que eu tenho é água, aceita? E aí eu aceito tudo que vier de você. Era como se fosse um gesto simbólico, né? Pra psicanálise, muitas dessas coisas são metáforas e, enfim, são atos analíticos, né? Então, se ela me ofereceu água, eu vou aceitar, porque eu quero aceitar tudo que vem dela, nem que seja só água. E aí, enfim, daí falei com eles, não, beleza. E aí fomos conversando e tal. E no final das contas, daí, né, eu não podia deixar ela no hotel, porque ela estava apresentando ser um risco, que, né, tinha surtado, enfim. Aí conversei com eles para levarem. Aí ela começou, não, eu tenho que tomar meu remédio, não sei o que. Não, porque não quero. Daí eu cheguei para ela e falei, olha, fulano, a senhora falou para mim que Deus vai vir te buscar, que ele tá em todos os lugares, né? Assim como ele entra aqui no hotel para tomar o café da manhã, para almoçar, ele vai conseguir entrar lá no hospital para buscar a senhora não precisa ficar com medo. Daí eu falei, a senhora já sofreu tanto na vida, você acha que Deus vai querer que a senhora sofra mais uma vez? Né? Tipo, já não chega de sofrimento pra senhora? É só a senhora aceitar que vai ficar tudo bem e tal. E aí ela foi, sim. E aí, tipo, foi voltando, né? Os guardas municipais já estavam segurando ela. Daí ela foi, deitou ali na maca, cara, eles amordaçaram ela, sabe? Tipo, colocaram muita cinta, muita coisa, assim, pra imobilizar e tal, né? Eles falaram que era pra segurança do transporte da maca dentro da ambulância. Mas, evidentemente, assim, eu percebi que tinha coisas a mais ali que já estavam, tipo, já tinha passado, sabe? Não era uma simples imobilização pro transporte, era pra conter mesmo, caso ela quisesse se rebelar, enfim. E aí no final, assim, daí ela ficou, quando tava sobrando uma mão só, daí ela apontou pra mim, assim, falou assim, eu gostei de você. E aí ela começou a ficar repetindo sem parar, assim, eu gostei de você. E apontando pra mim, assim, eu gostei de você. E aí ela entrou lá, falei, não, tudo bem, fulano, já avisei o pessoal lá da prefeitura, eles vão buscar a senhora lá, e aí qualquer coisa eles vão passar aqui pra buscar os seus pertences, tá? Não precisa se preocupar, não. E aí foi essa a minha grande aventura de quarta-feira, cara. E assim, me fez pensar, ao mesmo tempo, assim, eu até comentei esse análise, me deixou uma sensação de, cara, sabe, conseguir atuar de uma forma tranquila, sabe, uma forma que me satisfez, do tipo, eu lembro que no passado, muitos momentos em que eu tive situações difíceis no hotel, eu ficava completamente perdido, do tipo, sei lá, uma pessoa chorar, aconteceu alguma coisa. E assim, né, é um local que existe sofrimento ali. E eu não sabia como agir, cara, o que fazer e tal. Tanto que uma das motivações pra psicologia foi isso. Foi tipo, cara, o que eu faço nesse tipo de situação? Como eu posso ajudar nesse tipo de situação? E a outra era realmente porque eu queria conhecer mais sobre o ser humano, porque, enfim, aí conforme fui andando na psicologia, fui me apaixonando mais pela psicanálise, foi fazendo mais sentido pra minha vida e cá estou trilhando esse caminho de agora, né? Mas, cara, eu fiquei, assim, satisfeito, sabe? Eu fui embora, assim, com a sensação de, olha, cara, na medida do que eu podia fazer aqui, eu acho que eu fiz um bom trabalho e tô feliz. E é isso. Saquei, assim, eu não tenho muitos comentários pra fazer, mas eu acho que você sabe, né, que meu jogo preferido de todos os tempos é Life is Strange, e claro, fazendo todo um paralelo bem, que não é a mesma coisa, né, comparar um joguinho com a vida real, mas assim, é justamente pra mostrar que na vida real, o Life is Strange, só pra dar um contexto pra quem não conhece, é um jogo que decisões importam ali, né?
Claro que a gente poderia entrar num debate, se quanto de decisão você pode ter mesmo, que ter tudo scriptado, etc, etc. Mas, enfim, você tem possibilidades ali de escolher o caminho no jogo, dentre aqueles que são oferecidos. Só pra deixar, então, mais claro aí pra galera. E tá. E no teu caso, então, digamos, também tinha essas opções. Só que você tinha que tomar a decisão em tempo real e você não tinha opção de tentar de novo, sabe? Dependendo da resposta que você desse, dependendo da forma como você interagisse ali, aquilo ali, a situação poderia ser um negócio muito mais caótico, muito mais problemático, assim, né? De se resolvido, né? E, né? Que bom, assim, demonstra preparo, demonstra, né, que está na sua formação aí se dedicando a conseguir enxergar, né, o outro, né, para conseguir dialogar e trazer as soluções que sejam cabíveis naqueles momentos. E, né, que bom que foi uma primeira experiência e a primeira experiência acabou sendo positiva no fim das contas. E eu só tenho uma dúvida se a gente pode deixar esse tipo de relato aqui no programa, né? Se não é nenhum conflito, né, ético e tal com a tua profissão. Olha, a princípio, como eu não sou formado e como não foi de fato um atendimento psicológico de fato, né, foi só um relato de uma pessoa que lidou com a situação. A questão é que eu tenho um pouco de estudo, mas não tem problema. Inclusive por isso que eu evitei falar o nome dela ao máximo, evitei revelar qualquer tipo de informação também pra manter, né? Porque, enfim, é uma situação que não é fácil, né? Se não é fácil pra gente, pra quem escuta, digamos assim, imagina pra quem tava ali, tava vivendo, ou, enfim, pros familiares dessa moça, né? É complicado. Beleza, então. Então, bora para a sessão mais, então? Bora lá, sessão mais. Vamos para mais um feedback ou iremos de mais uma indicação? Cara, hoje eu já abri aqui nossas redes de contato e nós temos um feedback. Foi enviado pela Silvia, foi enviado hoje. E aí é um feedback intitulado Monetize seu feedback em apenas um passo. Daí ela começa aqui. Salve, salve, Sboly e Xoxin. Sempre muito bom ouvir vocês. Eu sei que isso aqui não é coisa do Tigrinho, mas já quero lançar minha aposta no bolão. Qual será a revelação bombástica que o Xoxin vai fazer? Meu palpite, ele vai anunciar que virou jogador oficial do vôlei masculino e já está escalado para as Olimpíadas. Hahaha. É só isso o feedback de hoje. Beijos, até a próxima. PS, tem um Master System 3, modelo de 91. Acho que ainda funciona. Será que eu consigo uma graninha nele? Tenho uma vaga impressão de já ter falado isso em feedbacks anteriores, mas o contexto do episódio anterior me permitiu dizer. Só quem talvez não me permitiu foi um dos hosts. Hahaha, Sboly, amo você, S2. E esse foi o feedback da Silvia. Você tem comentários, Evan? Tenho, primeiramente, muito obrigado. A revelação bombástica não vai ser sobre o vôlei, mas ela falou que tinha qual videogame? Master System 3. Master System, olha, vale uma grana, tá? Assim, não é aquelas coisas de 10 mil dólares, mas eu acredito que deve valer aí acima da faixa dos 300, 400 reais. Então, quem sabe? Se quiser, né? Vender. Não pra mim, porque eu acabei de vender um, né? E eu tô bem de boa. E comentários que eu tenho é só, primeiro, obrigado pelo feedback, e segundo, você nunca mencionou isso porque eu usei aqui a função de busca no e-mail e a palavra master sequer foi encontrada em outro lugar aqui no nosso e-mail, então tá tranquilo, você não mencionou isso antes, e é isso, tá a Silvia aqui anunciando que tá vendendo Master System 3, quem for ouvinte aí e quiser comprar, tem cupom de desconto, só fala com ela. É isso aí. Então, bora pros recadinhos? Bora pros recadinhos. Então vamos lá. Recadinho. Se você quiser mandar um feedback pra nós, deixar a gente um pouquinho mais feliz, tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o e-maildasemana@gmail.com. Repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos perfis do Instagram. Você tem o meu, que é @minxoxin. É o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @Sboly. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando
do que a gente fala por aqui, e talvez ainda mais, ela gosta tanto do que a gente fala por aqui que ela manda um feedback. E uma vez que ela manda um feedback pra cá, ela acaba pontuando no ranking 2024. Mais uma semana de feedbacks, que tem atualização hoje, porque teve feedbacks. Nós temos, então, com um feedback, a entidade Príncipe Nigeriano. Com 2 feedbacks, nós temos a Jess. E agora, com 8 feedbacks, nós temos a Silvia. E é isso, então, Evandro Xoxin, tudo que a gente tem por agora é só nosso grande, maravilhoso tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.